Nós vamos falar hoje sobre duas coisas. Diga comigo: discernir ataques espirituais e não perder o foco. Preste atenção para você entender o que eu vou te falar. Paulo, aqui em Efésios 6,12, ele mostra contra quem nós lutamos. Ele diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Em outras palavras, não temos que lutar contra ninguém, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares o quê? Celestiais. Olha para mim agora, não olhe para a Bíblia e preste atenção, por favor. Quando você tem discernimento espiritual e você está bem espiritualmente e começa um ataque espiritual na sua vida, você logo percebe. Você não dá tempo, porque você sabe que ataque espiritual, se der tempo, o mal faz muitas coisas em pouco tempo. Preste atenção para você entender. Você começa a perceber coisas estranhas, coisas que não aconteciam começam a acontecer, portas que sempre estiveram abertas começam a se fechar, coisas que você nunca imaginou acontecer começam a acontecer. Quando a pessoa não está bem espiritualmente, quando a pessoa não tem discernimento espiritual, ela entra em desespero, ela perde a cabeça, ela faz besteira, ela dá palavrão, ela sai totalmente de si, ela fica fora de si, e o mal consegue fazer o que ele quer. Quando a pessoa está bem espiritualmente, ela vai para a guerra espiritual. Ela sabe que é um mal que quer enlouquecer ela sabe que é um mal que quer tirar a fé dela, que quer abalar ela. Então ela puxa essa luta para o espiritual e ela guarda a mente dela, porque a maior batalha nós travamos aqui. Ela não conversa com o diabo, porque tudo que o mal fala é para te deixar pior, que você não vai vencer, que não tem jeito, que agora a coisa desandou. Quando você está bem espiritualmente e você está num ataque espiritual ou sofrendo um ataque espiritual, você sabe que você vai vencer. Você percebe o diabo usando pessoas, você percebe pessoas estranhas com você, como elas nunca te trataram. Você percebe como as pessoas mudam, como o clima muda, como a coisa começa a ficar pesada, tensa. E você traz para o espiritual e você vence. Você não fica com nada contra ninguém, você guarda seu coração, você fica com a cabeça boa, ligada em Deus, porque você sabe que tudo que está acontecendo, tudo, não são algumas coisas, tudo vai cooperar para o seu bem. Está dando para você entender? Todos enfrentam ataques espirituais, todos. Agora, quando você está bem com Deus, você não fica preocupado com nada. Você não está preocupado com quem tem inveja, com quem quer te destruir, com quem está falando mal de você, porque você sabe que o seu escudo é Deus e Ele te guarda. Você sabe que o que derrubou os outros não vai te derrubar, o que outros não venceram, você vai vencer. Você tem dentro de você que você não só vai aguentar, você vai vencer. Você crê que você não vai só suportar, não, você vai prevalecer diante do mal, porque com você o mal não pode. Amém? Quando você está bem espiritualmente, ele ataca, tá? Você não fica procurando pecados, porque você sabe que você está reto com Deus. Você lembra de Jó, que o diabo fez de tudo, mas não tirou ele da presença de Deus.
Então você sabe que toda situação, todas as pessoas que o diabo usa, é com um objetivo: de mexer com sua fé, de desestabilizar você, mas você continua firme. Se você está sofrendo um ataque espiritual, se você está vendo o mal jogando tudo que pode contra você, seja forte. Você já viu isso acontecer com a própria Igreja Universal, sim ou não? Quando o diabo pegou o arsenal dele todo, pensando que ia destruir a igreja, e veio com tudo. Foi difícil, mas no final nós vencemos. Não importa quem o diabo usa, Deus é maior. Você sabe que o seu Deus é maior. É fácil? Não, é difícil. Acontecem coisas que você não estava contando que aconteceria. A coisa chega num ponto que você não imaginava, mas você sabe que Deus não vai falhar com você. Amém? Discernimento de ataques, de lutas, o quê? Espirituais, que exige mais de você, espiritualmente falando. Amém? Eu sempre toco nesse assunto para que nos ataques espirituais você não deixe o mal prevalecer na sua vida. Não fique procurando pecado, não fique murmurando, não saia do espírito, mas continue firme. Agora é que eu vou buscar Deus. É assim que o diabo vê que com você ele não pode, porque quanto mais ele tenta, mais você fica firme. Amém? Agora, a segunda coisa que eu queria mostrar para vocês está em Mateus. Coloca para mim esse versículo de Mateus 16, 21. Primeira coisa foi discernir o ataque, o quê? Espiritual. Você chega a se assustar. Peraí, nunca me tratou assim, por que está tratando assim, meu Deus? Sempre gostou de mim, agora está com raiva? Estava do meu lado, agora parece que eu sou adversário. Você até fica assim, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa com essa criatura para ter mudado tanto? Mas você sabe que você não fez nada. Mas o diabo está fazendo de tudo na mente dela para ficar contra você. Mas não tem problema. Diga, Deus é comigo. Isso é que faz a diferença. Amém? Agora, por favor, tenha discernimento dos ataques espirituais e não perca o seu foco. Jesus tinha um foco de ir para Jerusalém. Ele sabia que ia doer, ele sabia que ia sofrer, mas ele sabia que ia valer a pena tudo que ele ia passar. Ele estava focado. Então o diabo usou Pedro, e a Bíblia diz assim: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir para onde? A Jerusalém, e padecer muitas coisas dos anciãos, e dos principais sacerdotes, e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Olha para mim, por favor. O Senhor Jesus estava decidido. Depois você lê Lucas 9, do 51 ao 53, fala que o aspecto dele estava de quem ia para Jerusalém. O que isso quer dizer? Todo mundo sabia que não adiantava falar nada, fazer nada, que não ia tirar ele do foco dele. Ele não ia parar. Tudo que o mal quer é que eu pare, é que você pare. O mal sabe que a perseverança nos abençoa. Escute bem, por favor. O mal sabe que quando você crê na palavra de Deus, na promessa de Deus, quando você não perde a sua fé, nessa caminhada de fé, vão acontecendo as coisas. Você lembra? Isso está em Lucas 17. Você lembra? Coloque esse versículo 11, 17, 11 na tela. Lê comigo na tela. Lucas 17, 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém,
passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro, quantos? 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Lê alto agora. Indo eles, ficaram limpos. Olha para mim, por favor. Deixa a Bíblia aberta se você está acompanhando, mas não olhe para a Bíblia não, olhe para mim. Não durma não, tá? Preste atenção, sei que já está tarde, você está cansado, trabalhou o dia inteiro, mas a parte mais importante do culto é a palavra. Se você ouvir Deus, você vai arrebentar. Se você não ouvir Deus, não adiantou nada. Os 10 leprosos, você sabe que a lepra é algo que todo mundo se afasta. Eu sempre faço uma comparação com a vida financeira, porque todo mundo se afasta, até a família. Quando você começa a quebrar, quando você começa a perder, quando você começa a ter menos, todo mundo começa, opa. Eles não podiam se aproximar, porque estavam com lepra, e gritaram, pedindo ajuda a Jesus. Daqui a pouco nós vamos dar o grito aqui, para a muralha cair, para Deus honrar. Mas eles gritaram e Jesus não curou eles na hora. E às vezes é isso que faz muita gente ficar em conflitos. Peraí, mas Deus tem todo o poder, por que Ele não resolve logo isso? Porque Deus é tão poderoso, meu problema é que é tão grande para mim, para Ele não é nada. Por que Ele não resolve logo? Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer na hora que Ele quer. Ele curou um leproso mandando mergulhar 7 vezes no Jordão. Ele curou o outro falando, fique limpo. Mas esses 10 ele não curou, ele mandou eles irem se apresentar ao sacerdote. Se eles falassem, poxa, não me curou, está vendo que eu não vou ficar andando, ele não fez o que eu pedi. Não, eles saíram andando, e conforme eles estavam andando, eu não sei se foi no começo da caminhada, se foi no meio da caminhada, se foi no final da caminhada, eu sei que chegou uma hora que a lepra sumiu. O que isso quer dizer? Sabe o que isso quer dizer? Que se você não parar, se você continuar confiando, se você continuar crendo, se você continuar lutando, uma hora as coisas começam a se encaixar. Uma hora as coisas começam a mudar. Uma hora as coisas começam a acontecer. Uma hora as coisas começam a virar a seu favor. Essa hora chega. Tudo que o mal quer é que você desanime. Tem gente que está cansado, está estressado, tem gente que está chateado, mas ela continua caminhando. Tem gente que os resultados ainda são negativos, tem gente que ainda estão, tem pessoas que ainda estão vendo o problema, mas ela não para de caminhar. Ela não para. Sabe por que ela não para? Não é porque está fácil, não. É porque ela crê. Tem gente que está muito difícil, mas ela sabe que ela não vai vencer sorrindo, ela não vai vencer fácil. Deus nunca falou que seria fácil. Ela vai vencer gemendo, mas ela vai vencer. Ela sabe que vai chegar a hora dela. Se Deus falou que ela vai chegar, não importa o que se levanta contra ela. Jesus disse que ia chegar do outro lado, se levantou uma tempestade, mas ele chegou. Paulo disse que ia para Roma e se levantou uma tempestade, mas não parou ele. Ele continuou indo em frente, chegou lá. Você vai chegar onde você quer. Diga, eu vou chegar onde eu quero, porque Deus é comigo. Amém? Quando você entende que o diabo faz de tudo para você parar, de tudo, mas você não para, você sabe que te abençoa não parar, você sabe que te abençoa continuar crendo, lutando, então Deus te ajuda, Deus te honra. Eu vou terminar essa pregação falando o último versículo para você, uma palavra que Deus me deu há poucos minutos antes do culto. Eu vou colocar um versículo de Jeremias 39, o último versículo. Coloca por favor na tela. Coloca, eu quero ler com você. Porque certamente te livrarei e não cairás o quê?
a espada, mas a tua alma terás por despojo. Porquanto confiaste em mim. Quem é que está dizendo isso? Olha para mim, por favor. Você está pensando que Deus não sabe quem confia nele? Um dia, no seu testemunho, você vai ver o quanto Deus é fiel contigo. Um dia, quando Deus te honrar, quando sua vida mudar, quando você glorificar Deus, você vai ver a fidelidade dele na sua vida, porque ele sabe que com tudo que está acontecendo, você continua confiando nele, confiando. E o diabo fala e usa pessoas e cria situações, e acontece um problema daqui, acontece um problema dali, mas você continua firme. Se Deus te guardou até hoje, você acha que Ele te guardou para quê? Para agora você perecer? Não, Ele tem coisas grandes para você. Você nem imagina como é que vai ser esse final de ano. Você nem imagina o que Deus tem para você ano que vem, mas Ele já sabe tudo o que Ele tem para você.